Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast Viver de Academia. E esse programa é especial. É o BCFW 30 anos e não podia deixar de ser a minha convidada de hoje, Patrícia Gonçalves. Ela que foi staff de porta do BCFW e hoje é sócia do negócio. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada. Pati, né? Pati. Se me chamar de Patrícia, eu acho que tá brigando comigo. Tem que ser o Pati mesmo. Pois é, galera, e hoje a gente vai falar de um monte de coisa bacana aqui, vai falar de vida, vai falar de superação, vai falar dos porquês, né, dos nossos porquês, dos nossos propósitos. Sim. E, Pati, eu queria que você começasse falando quem é a Patrícia, quem é a Pati? Profissionalmente ou pessoalmente? As duas, tudo. Então, vou no pessoalmente. Eu falo hoje até de experiências de vidas que eu Tem que tive. começar por filha da dona Célia. Essa é a primeira. Eu acho que esse é o mais importante. Do seu Vanderlei também. Ele Mas tá a dona ali, Célia é mais a dona brava. Célia. Gente, é porque a minha mãe é brava, ela briga com os dois. Ela controla os dois. Figura. Sou filha de dona Célia e de seu Vanderlei. Profissionalmente, assim, sou formada em educação física e aí nunca parei de estudar. Estou sempre ali. Fiz marketing, fiz administração, gestão financeira, venho nessa crescente, né? Nasceu aonde? Sou daqui mesmo, de Brasília. Na verdade, sou de Taguatinga, sou garota de Taguá. Taguatinguense. Taguatinguense. Então, E eu brinco que, assim, eu sou uma pessoa que gosta, agradece muito a Deus, porque eu sou a prova viva do amor de Deus por mim, e eu tenho o amor das pessoas ao meu redor, a minha família, os meus amigos, e a minha contribuição é com o meu amor para os outros, assim, tanto para a profissão, pelo que eu faço e pelas pessoas. Eu acho que eu brinco, quem é a Patrícia? A Patrícia é o próprio amor de Deus aqui nessa terra. É É o isso. sorriso estampado na lata, né? Tá sempre rindo. Eu tô até passando mal, eu tô rindo. Até é difícil saber quando ela tá passando mal, porque ela tá sempre rindo, tá sempre sorrindo. Agora, Patrícia, eu queria que você, antes da gente entrar, né, em vários assuntos, você passou por um problema seríssimo de saúde, né? Eu acompanhei isso, vou falar a verdade, você quase morreu, Sim. né? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência de ter passado por tanta dificuldade e ter vencido, né? Sim. Eu sempre quando eu conto, assim, vou bem resumidamente a história, mas sempre quando eu conto, as pessoas no final elas viram e falam: você é um milagre de Deus. E é isso, eu sou um milagre de Deus. Eu fiz uma bariátrica em 2014, não cuidei muito bem dela, do né? pós-cirúrgico, ou seja, sabe, não tomava a suplementação adequada, não sei o que, só perdi e achei que tava tô bom. maravilhosa, vou continuar aqui. E aí, por complicações, por não cuidar direito, eu tive uma hérnia no meu intestino em 2020. E essa hérnia deu várias complicações, ele começou a necrosar. Demorou atendimento, senti muito forte. Né? Exatamente, ó. Era feriado de setembro, eu saí com uma amiga, nós fomos para um rodízio de comida japonesa, no meio da noite eu comecei a passar muito mal, sentia muita dor. E eu achava que tinha sido uma intoxicação, porque comida japonesa, camarão, tem essas coisas e tal. Na hora que deu umas 3 horas da manhã, eu vi que não era. Pedi ajuda para os meus pais, fui para o hospital e, enfim, saí de lá. Fez uma cirurgia. Fui para um hospital, não tive atendimento. Ele sabe exatamente que ele sofreu junto. Fui para um hospital, não tive atendimento adequado. Eles estavam inseguros de fazer. Né? Tal, e minha mãe, a dona Célia, brava, que só me tirou de lá, me arrancou do hospital. Foi mesmo, não foi nem de ambulância. Não foi nem de ambulância, porque eles estavam demorando para chamar uma ambulância e ela, sem pensar, ela e meu pai me colocaram num carro, me levou para um outro hospital. Não, pensando muito bem, viu? Muito bem. Naqueles impulsivos, no instinto, e me levou para um outro hospital. E lá, qual foi o diagnóstico? E aí lá, na hora que eu já tinha feito uma tomografia do abdômen, já deu que estava necrosando e já estava perto de meus órgãos estavam parando, né? Então, estava começando a ter parada cardiorrespiratória, estava a complicações. Então, eu cheguei lá praticamente morta. Entrei para a sala de cirurgia. Às pressas, às pressas. Passei, acho que foram 8 horas, não foram? Eu nem lembro, porque eu fiquei em coma depois, então não lembro. Mas eu sei da história, então essa parte é uma história que você até sabe um pouquinho dela. Quando acabou a cirurgia, a médica convidou só minha mãe, não deixou mais ninguém entrar.
que era minha acompanhante oficial, e falou, ó, foi uma cirurgia muito difícil, ela perdeu muito sangue, tiramos, né, fez a incisão em 2 locais diferentes do intestino, que eu tirei 2,5 metros de intestino, é muita coisa. Já tinha uma parte do intestino que já era costurada por causa da bariátrica, ou seja, eu fiquei praticamente sem intestino ali, fiquei com muito pouco. E ó, tiramos essa aqui, as próximas 48 horas são decisivas, mas não tem, assim, não tenha muitas esperanças, porque ela perdeu muito sangue e ela teve algumas complicações durante a cirurgia. É o que a sua mãe me contou, é que a médica falou, olha, se ela sobreviver essas 48 horas, ela tem chance. É. Aí a dona Célia me ligou. É. Era umas Não, 10 horas da noite. e minha mãe fala que ela ainda falou assim, que a médica, aquelas que não acreditavam, né, assim, muito em Deus, não sei o que, ela falou assim, não, pode deixar. A senhora não conhece o meu Deus. E aí foi às 10 horas da noite que ela foi ligar para as pessoas mais próximas, né, para você. O meu pai entrou em choque, não conseguia nem movimentar. Então, meu irmão que teve que ajudar, enfim, assim. E ligar para algumas pessoas próximas, você, alguns tios, alguns familiares, para pedir oração, né? E aí foi isso. Eu fiquei alguns dias de UTI, fiquei alguns dias em coma, fiquei alguns dias de UTI, depois fui para quarto. Aí tem um detalhe que é interessante, assim, para agravar mais ainda, era a pandemia. Então, eu não tinha contato com nada e com ninguém, porque pandemia não podia. Nem a dona Célia poderia estar comigo por causa da idade, mas você já imagina como é que ela é. Barra ela, barra. Tenta. Se vocês forem no hospital, vocês têm que saber como é que é seu Fábio Padilha e dona Célia querendo saber informações minhas. E essa é outra coisa aqui. Eu não sei se foi durante a cirurgia ou pós a cirurgia que você estava no UTI, não dava informação. Não, informação é tal horário. Se você quiser vir aqui tal horário. Eu falei, cara, mas tal horário, faltam 5, 6 horas para tal horário. Eu quero saber como ela tá agora. E não queriam dar informação para dona Célia. E ela rodou um barraco lá. E ela me ligou na noite e falou, Fábio, tô indo para aí. Ela falou, não, Fábio, não vem porque eu tô indo embora. Vem amanhã de manhã. Eu encontrei com ela na manhã seguinte e que dei informação. Não, informação só às 2 horas. 10 horas da manhã, 9 horas da manhã. Que loucura é isso, né? É. E a mãe lá desesperada, coitada. E eles atrás dos médicos para tentar descobrir se algum médico tinha acesso à UTI para pagar a consulta do médico para ele ir lá me dar uma informação. E imagina, pandemia, os médicos estavam todos mais protegidos ainda, né? Ninguém nem tinha contato. Eu me lembro que tinha um médico que estava numa clínica em frente, era só uma pé para a clínica em frente. Falei, não, ele foi para o hospital, nós corremos de volta para o hospital. Aí no caminho a gente achou o médico que te operou da primeira vez. Falou, é aquela moça que nunca mais voltou para... Aí o médico deu uma esculhambada na gente. Aquela moça que nunca mais voltou para as consultas, é ela que está passando mal. E aí ele parece que entrou lá e foi te ver, né? E eu lembro dele, ele entrou e pegou no dedinho do meu pé. Aí ele falou assim, seus pais estão lá fora desesperados. Mas eu tava... Entubada, meio assim, mas eu ainda lembro desse momento, assim. Enfim, passei esse tempão de UTI, de internação. Aí eu fui para casa. Depois, você ficou o quê? Uns eu fiquei 30, 40 acho que foram 45 dias no total. No assim, hospital? No hospital, entre UTI e quarto, né? Aí eu fui para casa e em casa eu piorei. Porque no hospital eu tava tomando a medicação, né? Intravenosa, tava... com a parenteral, que chama aquela alimentação. Só que para casa eu fui para normal, né? Para tentar comer, era como se tivesse feito uma bariátrica, né? Com líquido e tal, só que eu não conseguia. Eu lembro que eu não conseguia beber água. Então aí eu fui ficando cada dia mais fraca. Pior, né? Esse para mim é o momento mais tenso que tem. Eu não posso falar muito dele. Porque eu estava de fralda, sem movimento. Sem energia para Sem nada. energia. A metade do peso que eu tenho hoje. Que eu definhei. Eu lembro que quando você estava em casa já, que eu liguei para dona Célia, e ela falou, não, ela não tá bem. Eu falei, deixa eu falar com ela. Eu acho que a gente usou pro vídeo, e aí eu vi você deitada assim, oi, tudo bem? Não conseguia levantar a cabeça. Aí quando desligou, eu liguei para dona Célia, falei, dona Célia, ela tem que ir pro hospital agora. Tem que ir pro hospital agora. Ela, não, eu vou ver se o médico dela... Acabou que te levaram pro médico, e o que ele falou? Interna agora. E na verdade, assim, tem uma parte que talvez você nem saiba. Eu decidi que eu não queria mais dar trabalho para as pessoas. Porque imagina, eu tava numa casa, deitada numa cama, de fralda o tempo inteiro,
E meu pai, eu lembro, tadinho, dele chegava com a caixa de chocolate, que eu sou chocolate, dele tipo assim, será que pelo menos o chocolate ela come? De Você não tentar me queria dar o nada. chocolate, nada. E meus pais, você conhece, é de briga, Dona Célia, que a Dona Célia é assim, meu pai é caladão, mas eles fazem o mundo por mim. Fazendo de tudo possível, meus irmãos e nada. E aí eu decidi. Aí no dia 18 de novembro é aniversário da minha primeira sobrinha, que é o amor da minha vida. Só tinha ela na época. E eu tinha lido na época das psicomotricidades, que eu sou psicomotricista também, que as pessoas só lembram da partir dos 3 anos. Aí eu falava assim, gente, eu vou morrer e Yasmin não vai nem saber que eu existi. Que ela só tinha 2 anos. E aí o que eu fiz? Eu falei assim, ó, eu quero esperar eu e Deus. Eu falei assim, Deus, me dá a oportunidade de eu estar viva no aniversário de 2 anos dela, para eu tirar umas fotos, para ela se lembrar de mim. Olha, cara. Para ela se lembrar de mim. Essa foi a tua motivação naquele Foi. momento. E aí eu obriguei a minha irmã a fazer um bolo. Eu Mas obriguei. nessa você já tinha se internado pela segunda Não, vez? não, é porque você não sabe dessa parte ali, ó. Eu obriguei minha irmã a fazer um bolo, e aí a gente fez lá era fazendinha, a Yasmin. festa. Nós fizemos, eu lembro que eu desci carregada pelas meninas que ajudavam a minha mãe lá em casa, de fraldão, com uma calça, assim, elas me maquiaram para ficar arrumadinha. Eu desci carregada, tem umas fotos, pois eu vou compartilhar, umas fotos que eu tô, né, caveira, total, caveira, sentada assim, tirei as fotos, que naquilo na minha cabeça era despedida da minha família. Eu pedi perdão para Deus. todos os pecados que eu tivesse cometido naquele momento com Deus. E fiz aquela despedida. No outro dia de manhã, eu não levantava da cama. Meu irmão me pegou no colo, me colocou no carro e me levou para o hospital. Ou seja, foi no dia seguinte. No dia seguinte, que eles minha te levaram despedida foi aquilo. Eu falei assim, Deus, sua era cabeça. aqui. Tá ali, estavam as pessoas mais importantes da minha vida. A minha sobrinha, que era assim, meus irmãos, meus pais. Tinha umas pecinhas, porque era pandemia também, não podia, né? Tipo, tinha umas 2 tias que são muito presentes, mas era assim, o meu momento de despedida. E aí no dia seguinte, Aí no te dia carregaram seguinte, pro hospital. carregada, me levaram para o Aliás, hospital. eu acho que não foi nem pro hospital, você foi pro médico. Aí o médico mandou te internar, foi isso? Foi no outro dia seguinte, eu tinha uma consulta marcada antes dele começar a atender, Encaixe. em um encaixe, tipo 7 horas da manhã, não lembro, eu sei que era bem cedo, eu não lembro exatamente. Aí na hora que ele viu, assim, ele falou assim, interna agora, vamos internar agora. Aí eu já fui para internar, fiquei isolada, porque... Aí você não precisou fazer outra cirurgia, né? Você só ficou internada com um tratamento intensivo lá. Tratamento intensivo, para ganhar peso, para voltar a alimentar, para voltar a ficar nutrida, porque eu eu estava lembro- desidratada e E desnutrida. eu lembro que você tinha uma taxa, acho que de potássio, que estava muito Eram baixa. várias taxas. Mas tinha uma que o era primeiro- a morte, assim, cara, essa taxa aqui a pessoa O morre. potássio estava tão baixo que eles não acreditaram o exame. Faz de Achou que novo. tinha errado o laboratório. Aí fez uma outra vez. Não, tá errado. Aí trocou de laboratório para fazer. Nossa, é isso mesmo. Porque era uma taxa tão baixa que o coração poderia ter parado. Era ligado ao coração. E assim, mas meus eletrólitos todos estavam muito baixos. Mas o potássio estava baixo. Aí eu fiquei lá Aí mais você 2 ficou meses. Foi há quanto tempo? Foi uns 2 meses, Eu né? passei Natal lá, eu enfeitei meu quarto, eu fiquei conhecida no hospital, eu comecei a dar depoimentos da minha luta, assim, porque depois disso, depois do meu momento de, sabe, pedir perdão para tudo, de superação, eu decidi viver. Aí eu falei assim, eu tô aqui. Aí eu comecei a ser eu, sabe? Eu comecei a organizar. Eu fiz uma ceia de Natal fazendo... Minha mãe e uma tia minha, veio uma tia minha de Minas para revezar com a minha mãe, que estava muito pesado para ela. Eu comecei a organizar. A gente fez o cantinho do doce no meu quarto, que era o cantinho que todo médico ou enfermeiro ou profissional da limpeza, qualquer pessoa que do hospital que entrasse lá, ela pegava uma mensagem de amor, de carinho e um doce. Então, assim, eu transformei aquele momento. Meu quarto era decorado, tinha árvore de Natal, eu falei assim, gente, se eu tô aqui, eu vou fazer esse negócio ser o melhor. Então, eu fiz a ceia de Natal para o pessoal que trabalhava lá no hospital. Então, assim... eu comecei a dar mais importância ainda à vida, né? E depois que eu saí de lá, hoje eu tô aqui. Hoje sou praticamente normal. Eu nunca fui normal, né? Convenhamos. Não, nunca fui. Isso aí Hoje eu sigo uma assegurar. restrição alimentar maior. Pois é, hoje a sua vida não tá, né? Não voltou ao normal, porque é impossível, né? Você tem 2,5 metros de intestino. E como é que é a sua vida hoje? Como é que é esse seu controle alimentar? Como é que é os seus exames? Você precisa tomar suplementação? Eu faço Porque muita gente passa por isso, né? Fielmente. É bom também, assim,
Você também tem que ter uma confiança do local, dos médicos. Eu encontrei, depois de muito, eu passei por erros médicos, mas hoje eu encontrei médicos muito bons, assim, tem um nutrólogo muito bom que tá comigo ali em todos os momentos e que me acompanha. Então, assim, hoje eu me tornei celíaca, né, que aí o glúten eu tenho que cortar, e intolerante à lactose. Então, assim, acaba que é isso, assim, a minha vida na parte de alimentação. Só que, assim, eu tenho Você uma tem má... que ser super regrada a alimentação. Super. E eu tenho uma má absorção. Então, eu tomo muita suplementação Oral, injetável. injetável. Eu tenho essas... Então, eu tenho sempre o controle. De vez em quando eu tô meio fraquinha, eu sei que tem alguma coisa ali, eu vou lá e faço exame de sangue. Então, assim, eu Aprendeu tenho a um lição, acompanhamento. né, Patrícia, de não deixar, né, Hoje eu vivo em médico, qualquer coisinha eu estou lá. Hoje eu não deixo mais esperar. E assim, algumas pessoas sempre falaram assim, cara, a própria dona Célia, no dia que eu tava passando muito mal, ela falou assim, você tem que reclamar mais sobre as suas dores, porque a gente aprende, acho que até nesses momentos de empreender que a gente aprende que os problemas não podem nos abater, a gente tem que fazer o foco ali, né? Então, de não demonstrar fraqueza. Então, no momento que eu tava ali sofrendo de dor, eu não reclamava, sabe? Eu tava ali caindo, eu caí da maca, rolando de dor, mas eu não Você tava, tomou morfina também, tomei não foi? morfina e não parecia que eu não tava. Não Então, tinha assim, as tomado pessoas não nada. acreditavam que eu tava morrendo, porque eu ficava ali. Eu fui estubada, eu até comentei já outras vezes, assim, eu fui estubada, o meu médico brinca que mais de 30 anos de profissão, ele nunca tinha visto alguém sendo estubada sorrindo. Porque Doida. assim, eu sou doida Falei que é mesmo. doida. É E isso, assim, eu... Patrícia, e fala um pouquinho para a gente encerrar esse assunto, já entrar em outros bacanas também, dessa superação, desse momento que você se viu deitada lá, quase morta, né? No momento que você decidiu lutar pela vida, pela sua sobrinha, que hoje é a sua paixão, aquela lindinha, e hoje, né, a vida que você leva. Você conta um pouquinho dessa superação, ou seja, a hora que você decidiu que, peraí, cara, não posso morrer agora. Lá, no momento Ainda mais com as minhas principal... senhas, estava com todas as minhas tem esse senhas detalhe, do Capital Fitness. Falei, não pode. Tem esse detalhe, não sabia senha de nada, o desespero. Já fiz um congresso online sem ela. Puta. Gente, eu tenho que contar essa. A gente estava na pandemia, então era o nosso primeiro congresso online. Primeiro online. Tava, graças a Deus, eu já tinha editado, já estava tudo pronto. Ninguém sabia muito bem Eu como contratei fazer. uns 4 para te substituir. Foi a Kátia, foi o... Nossa. E aí o pessoal fala, e a gente tinha feito uma programação sem experiência, né? Então a gente era uma programação Sabia nada de internet, de nada. coisa o dia inteiro, porque era assim, eu ia apresentar de manhã, você à tarde, uma à noite. Acabou que você ficou sozinho. De 7 da manhã às 10 da noite. Vocês 4 podem dias ver seguidos. que ele fazia igual aqueles jornalistas. Os primeiros ele tava arrumadinho. Os meninos disseram que nos últimos ele chegava de sandália, com o olhozinho do lado com água e Eu lembro que eu falei, energético. Kátia, meu Deus, como é que não vão fazer isso, Kátia? A Kátia viu meu desespero e falou, Fábio, calma, vai dar tudo certo. Eu falei, meu Deus. E a Kátia também tinha acabado de começar a trabalhar com a gente. Não, desespero. Pra mim era novo e eu tava estudando e sempre estudei isso. Mas deixa eu voltando assim, dessa parte. Então, assim, minha maior motivação na época foi realmente o meu amor pela Yasmin, porque era a peça mais nova, né, do meu ambiente Fala da sua mãe também. de amor. Sua mãe, fala dela. Vai ficar Então, gravado. a Yasmin era o meu primordial, mas hoje ela já tem concorrente, já tem um Bento para deixar gravado também, que eu tenho 2 hoje. Mas é minha mãe e meus pais, eu não preciso nem falar dos dois. Minha mãe e meu pai são meu alicerce, assim, em tudo. É porque você é mais contatinho com minha mãe, porque eles dois são fofoqueirinhos, tá? Os dois ficam me controlando. Ariano, né, cara? A gente tem aniversário Agora, quase no mesmo dia. uma coisa... Mas, só pode terminando acabar. isso. Mas depois eu sempre ficava me falando assim, sabe? Por quê? Por que que eu sobrevivi? Porque começa a aparecer as histórias, né? Fulano fala assim, minha irmã teve a mesma coisa e morreu. Ai, fulano, não sei o quê. Eu falo assim, gente, eu tenho que ter algum propósito. E minha vida não pode ser... Então, e uma das coisas que eu me ligo é realmente na nossa profissão, sabe? Assim, no que nós fazemos com o Capital Fitness. Porque eu sei que eu tenho as ferramentas ali para ajudar muita gente. E eu sei que a gente já mudou muitas vidas. Profissionalmente, pessoalmente, ali, a gente já mudou muitas vidas. Então eu acredito que um dos propósitos que Deus me permitiu estar aqui é para eu continuar fazendo o que eu faço. Amém. Sabe? Além Amém. de ser filha de Dona Célia. Agora, uma coisa que me impressionou muito,
Paty, eu acho que eu já te contei essa história. Foi na noite que você operou, que a sua mãe não tinha notícia, não tinha notícia. E quando teve a notícia foi essa. Ó, se ela sobreviver às 48 horas, ela tem chance. Aí ela me ligou. E ela falava pra mim no telefone: Fábio, minha filha tá morrendo. Fábio, eu não posso perder minha filha. Fábio, minha filha tá morrendo. Eu falei: dona Célia, eu tô indo pra aí. Ela falou: não, eu tô indo embora agora, mas amanhã de manhã. Aí fui pra lá de manhã, encontrei com ela. Aí foi essa batalha. Correndo atrás de médico que pudesse entrar, ver como é que você tava, se tinha algum outro tipo. Aí eu vi a força de uma mãe correr atrás, né, para salvar uma filha. Então, sua mãe, minha amiga, você tá de parabéns, que isso é uma mãe, viu? É. E seu pai também junto, coitado, caladinho, né? Que ele não fala. Meu pai, E olha, chorando, cara. Quando eu vi seu pai chorar na porta do hospital que a gente encontrou com o médico, né? Por sorte, porque ele estava saindo, a gente estava entrando. Falei: esse é o médico que operou ela. Aí a gente parou ele, pediu ajuda. Eu vi seu pai chorando, cara. Então, assim, realmente você tem um propósito, minha amiga. Vamos junto cumprir esse propósito e ajudar muita gente. Parabéns pela sua luta aí, pela sua vitória. Se eu conseguir ser metade do que os meus pais são, para mim e para a sociedade de forma geral, que tem muitas histórias deles, não posso ficar aqui, senão eu vou contar várias dos dois. Eu já estou satisfeita. Então é isso que faz Amém. mesmo. Então, assim. parabéns. Obrigada. E obrigada a você também, que você é uma das peças fundamentais dessa história. Você teve comigo e com eles muito tempo. Eu sei que você estava ali, ó. Querendo. Gente, ele descobriu que um menino trabalhava lá. Lembra que você descobriu que um menino trabalhava lá, malhava numa academia e já queria ligar para todos os alunos para descobrir quem era, para saber notícia. Ele fez de tudo também, né? Mas amiga é isso aí, cara. E não mede esforços, né? Que bom que deu tudo certo. Amém. E vamos lá, vamos falar Bora agora de coisa boa. Que a sua vida também é uma coisa boa. Mas vamos lá. BCFW, 30 anos. A Patrícia, quando ela começou a trabalhar, né, no BCFW, conta essa história aí, Paty. Você estudava na Católica, a gente ia fazer o congresso. Como é que você soube do congresso, que nem chamava BCFW? Apesar de ter 30 anos o evento e eu falar que tem 25, vocês vão achar estranho, né? Porque eu não tenho nem 25 anos de idade. Eu participei do último evento na Católica. Eu estudava lá, era meu primeiro ano, né, como estudante lá de educação física. Lembro até hoje do pessoal falando assim: vai ter reunião aqui para ser staff aqui nesse evento, não sei o que. Eu falei assim: gente, é uma chance, porque quebrada, né? Mal tinha dinheiro, a gente pagava, eu não trabalhava, então eram meus pais que pagavam a faculdade. Então eu falei assim: é a oportunidade de crescer. E aí o que eu entendi que staff trabalhava um horário e poderia fazer o curso no outro. Eu falei assim: gente, fechou. Eu vou viver lá, é o que eu quero. Foi exatamente. Fui para reunião, aí eu fiquei encantada. Os meninos na época, os líderes lá, que até hoje, né, são meus amigos, o Ed e o Daniel lá. Pois até tem que chamá-los também para eles contarem essas histórias. Estavam ele mais alguns, né? Tinha Kleber, tinha um pessoal. Fizeram a reunião e eu falei: gente, é isso que eu quero. Eu fiquei encantada. Foi o primeiro ano participar de voluntário, de porta, atendente, não sei o que. Fui logo para o credenciamento. Era um credenciamento nada de tecnológico igual era hoje. Era uma planilha do Zé, a planilha do Zé de Excel lá atrás. A gente, se perdesse alguma coisa, a gente perdia, era aquela... nada. Perdia tudo. Participei daquele e falei assim: cara, é isso que eu quero, gostei desse negócio. Me organizei, fui conhecer outros eventos. Eu falei assim: será que esse é o melhor mesmo? Aí eu fui conhecer, fui para Porto Alegre, o da GF Eventos, no Sojipa. Fui para o ENAF, lá do Paulino, e fiquei. Aí comecei a participar de todas as edições, sendo... Sempre trabalhando, sempre como staff no BCF. Sempre como staff. Então, e participava de tudo um pouquinho. Tem época que eu era staff de credenciamento, staff de porta. Sempre teve essas ações lá dentro, né? Então, eu participava, aí começou as edições de Goiânia, ia ser staff em Goiânia também. A gente ia todo mundo junto para Goiânia, vinha. Para você ter ideia, a gente alugava casa. Era tão bom naquela época, assim, a gente alugava uma casa... Dormia uns 20 na mesma casa, juntava para ir trabalhar. Muitas vezes nem ganhar, né? Porque a gente não nessa época não ganhava. A gente ganhava, o custeio, era o curso, que a gente ganhava era curso e a alimentação. Ali, era mais para aquele momento, sabe, do network, de estar ali junto, de estar aprendendo. Eu achava incrível ter contato com os palestrantes, eu achava incrível contato com o pessoal que às vezes eu estava com um colega ali.
No outro dia era com ele que eu estava fazendo entrevista de trabalho, porque ele era coordenador de uma outra academia. Porque o evento tem muito disso, tem dono de academia que trabalha como voluntário com a gente. Loucura, Então tem né? coordenador. Então, assim, o movimento tá ali, só de estar próximo de todo mundo, aquilo me encantou. E eu falei assim, gente, é isso que eu quero, é isso que eu quero. E aí? Paralelamente a isso, eu estudava para concurso, trabalhava em outras coisas, era estagiário, fazia outras coisas. O sonho de Dona Trabalhava em Célia, academia também, né? o sonho de Dona Célia Silvandelli era ser servidora pública, né? Então, eu, paralelamente ao meu sonho, que era educação física, eu fazia o quê? Estudava lá para os concursos, fazia aquilo. Só que eu não era aquilo para mim. Eu demorei para ter coragem para contar para eles, né? Mas eu fui correndo atrás do meu sonho, que eu vi que era realmente viver disso, que era empreender. O que eu fiz? Eu fui atrás. Então, assim, você, para mim, na época, era inacessível. Quem imaginava, né? Hoje é a pessoa que eu mais convivo, praticamente. Mas você era inacessível. Eu falava assim, cara, eu tenho que chegar nele, eu tenho que Pedir. nele. Então, eu lembro que primeiro eu pedi para o Ed e o Daniel, que eram, assim, os líderes mais perto que eu tinha, que eram também líderes que só trabalhavam nos eventos, mas estavam ali, já tinham mais tempo. Então, e aí eles falaram, não, eu vou te colocar com a Tatiana Caueda, que era uma menina que, né, já trabalhava com você, trabalhava já era seu comigo braço na direito Hana. lá na Hana e tal. E eu vou fazer com ela. E aí eu fiz uma entrevista com ela. Aí ela falou assim, agora você tem que fazer a entrevista com o Fábio. Eu lembro até hoje, eu cheguei e fiquei um tempão lá, ai meu Jesus. Enfim, a gente fez a entrevista, você gostou de mim? Como Eu não lembro que ela me gostar? pediu, Fábio, tem uma moça que tá querendo uma oportunidade, que ela ama os seus eventos, ela trabalha com uma coisa que ela não gosta. Pô, ela pediu uma oportunidade, eu acho que você podia botar ela fixo aqui o ano todo trabalhando com você, porque ela ama eventos. Eu falei, então tá, manda ela vir falar comigo, né? A gente marcou a entrevista. Foi. E aí eu comecei como secretária, sabe? Uma secretária faz tudo. Não sei se você lembra. Ela Você fazia... continua fazendo tudo. Eu não evoluí muito não, porque eu continuo sendo quase uma secretária mesmo. Secretária Aí- não, mas você faz tudo, você faz Faço tudo, eu só faço tudo. E aí eu comecei como isso, assim, aí e fui, né, ali tentando encontrar o meu lugar. Como quando eu comecei não existia a minha vaga antes, eu fui criando essa vaga. Eu lembro que até um dos colegas nossos na época, assim, que trabalhava comigo, falou assim, Paty, qual é a sua função aqui? Você tem que saber qual é a sua função. Porque, eu vendo feira. Eu faço isso. E você, qual é a sua? Eu falava assim, não sei, eu acho que eu faço tudo. Eu atendo o telefone, eu Vende. vendo, eu vou... Na época a gente fazia corrida, tinha que pegar as fichas de inscrições nas lojas em Brasília inteira, eu pegava o carrinho, ia recolher as inscrições, eu faço isso, eu faço aquilo, enfim. E aí eu fui me encontrando, mas no meu encontrar eu fui aprendendo um pouquinho de tudo. E acho que é uma das coisas que hoje faz a diferença em tudo que eu faço. Eu sei me envolver em qualquer coisa, de qualquer evento, porque eu participei realmente da criação daquilo de tudo. Então, às vezes o meu forte, sei lá, né, eu nem sei qual é o meu fraco. Às vezes o meu fraco, por exemplo, é não apresentar, não fazer isso. Mas, se for necessário, se for preciso, eu sei a sua palestra de cor. Eu sei tudo. Eu sei ela ali. Então, assim, isso foi me moldando. E uma das coisas que a gente fala, e é verdade, assim, se a gente parar para pensar, quem era o líder mor lá? Era você. Você tinha pessoas importantes ali, né? O pessoal da feira que ajudava a gente ali. Tinha, né? Tinha pessoas ali, sempre uma equipe importante, mas você era... O que eu fiz? De que ele é ruim? O que ele é ruim? Fui procurar estudar e fui procurar me ser boa no que não era o seu lado bom. Porque ninguém é bom em tudo. Até quem fala que é bom em tudo não é bom em nada. Você tem que procurar no que você é bom e foi o que eu me tornei, né? Então, assim, igual hoje. Hoje a gente consegue fazer uma dupla em várias coisas. A gente faz eventos sozinhos aí, às vezes, em alguns lugares, no Brasil inteiro. Mas só nós dois. Mas só nós dois, mas... 200 inscritos. Rio de Janeiro, 330 inscritos. Sim, faz feira, atende os alunos, atende não sei o quê, mas cada um sabe ali o que eu não... A cada uma praia. A gente tem até noção do que o outro faz. Você tem noção lá da montagem, do que é, mas você não sabe fazer aquilo. E eu tenho noção do que você faz. Agora, Paty, nessa sua fala aí eu vejo duas coisas muito importantes, né, para quem está nos assistindo. Primeiro é você
você se colocar à disposição, que foi o que você fez. Então, Sim. você não me pediu um emprego, você não me pediu dinheiro, você me pediu me dar uma oportunidade. Eu adoro o seu evento, eu gosto disso, eu quero viver disso, cara, me dá uma oportunidade. Então, muitas vezes as pessoas querem emprego, querem dinheiro. Quanto paga? Quanto é? Não, você se colocou à disposição. Cara, como é que eu posso te ajudar? Eu estou disponível aqui, como é que eu posso te ajudar? Então essa é a primeira coisa, uma grande dica aí para você que está desempregado ou quer melhorar de qualificação, não vai pedir, vai oferecer. Foi o que ela fez. Não, e eu queria aprender, né? Eu queria aprender. Eu lembro que quando eu entrei, eu achava uma bagunça a parte financeira. E não é uma coisa assim que eu goste muito, mas eu falasse, gente do céu, como é que controla o caixa das vendas, das inscrições, um monte de papel aqui, não sei o quê. Eu fui estudar. Eu fiz lá, né? Fiz lá um curso de gestão financeira, estudei 2 anos para entender e ainda corri atrás. Eu lembro de consultores da área financeira indo lá para o escritório para a gente formular. Não, e também então, essas tecnologias, Simpla, Sim. tudo online. Sim, né? depois eu fui pro marketing, pulei pro marketing para entender. Lembra o primeiro evento que eu fui que o pessoal falava assim, as leads, não sei o que, a gente ficava assim, meu Deus, o que é leads? O que é leads? Hoje, assim, eu sou especialista em marketing, então, então, o que a gente... Uma coisa que a minha avó, que tem quase 90 anos, ela fala assim, nossa, dos meus netos, a Patrícia é a única que ainda estuda. Porque eu nunca paro de estudar, eu tô sempre estudando, tô sempre fazendo alguma coisa. Ela sempre pergunta, você vai pra escola? Eu tô sempre estudando, mas é isso. Mas a segunda coisa que eu ia te falar, então a primeira é essa, que você se colocou, né, como, cara, eu posso ajudar, eu tô aqui à disposição. Quer me ajuda? E a segunda coisa é essa evolução. Então, de você entrou fazendo uma coisa, mas viu que tinha uma oportunidade em outra, estudou, Sim. se qualificou, evoluiu, né? E hoje eu tenho muito orgulho de chamar você de sócia, né? Exatamente porque você é uma pessoa que não para, você corre atrás, você se capacita e hoje os nossos eventos têm esse grande sucesso, graças a Deus e graças ao nosso trabalho, a sua dedicação, o seu esforço de aprender aquilo que nos falta, né? E do lado de cá também. Então, cara, parabéns por isso. Obrigada. E você sabe que muito disso eu aprendi contigo também, assim, com você. É uma das coisas que a gente fala, a gente sempre fala, né? Esse ano vai ser, vamos correr atrás, não sei o quê. E Deus vem em primeiro lugar ali para nos abençoar. E a gente sempre fala, a gente merece, né? Porque a gente realmente não para. E não tenha medo, sabe? De se arriscar, de estudar, de fazer alguma coisa achando que não é seu trabalho. Porque assim, eu acho que é uma das coisas características das pessoas que a gente gosta, que trabalham conosco e que eu tento ser o proativo mesmo, sabe? De falar assim, gente, eu não vou colocar essa taça aqui porque não é minha função, é função de alguém. Tá lá uma coisa suja, tá lá, chega no credenciamento lá e tem uma sujeirinha. Não vou limpar, porque eu vou chamar alguém da limpeza. Gente, não, se aquilo é um movimento, se aquilo vai ajudar você, um evento como inteiro, vá lá e faça. É como eu falei, eu não gosto de palco, você sabe disso, você de vez em quando me coloca no palco, mas se é para eu subir, para dar um recado para as pessoas, eu vou subir, vou fazer, vou dar o meu melhor. Então, assim, tente sempre dar o seu melhor, que aí vem, o restante vai vindo. É sempre procurar fazer o melhor no que a gente tem ali em mãos, né? Pois é, Paty, então agora que eu me deparei, porque eu não tinha lembrado disso, que você participou do BCFW na Católica, no Blue Tree, no Centro de Convenções, no Pátio Brasil, no pavilhão do Parque da Cidade, e esse ano a gente está de volta ao Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Você participou da porra toda. Sim, dela inteira, sei de várias histórias. O próximo é Miami Capital Fitness, prepara. Não, e tirando que também participei de todas as edições que a gente roda o país aí também, né? Então, a gente tava... Então, eu vi desde a Católica, lá quase da lona de circo, ao Royal, que foi uma coisa legal, né? Do hotel ali, a gente ficou no Ulisses, acho que foram 8 anos no Ulisses, né? No Ulisses foram 12. 12 anos. O desafio do pavilhão, pra gente foi... E a gente venceu, particularmente, né? Particularmente no pavilhão, foram anos bem difíceis, porque a gente tinha redução de equipe, das pessoas que entendiam ali, que a gente estava acostumado, o pessoal da Expo, o pessoal... Por causa de pandemia também, né? Quando a gente voltou aquilo ali, então foi bem... E esse ano nós vamos... Pois é, vamos falar arrasar. do BCFW
30 anos, cara. Olha aí, cara, que história, né? A gente já qualificou mais de 120 mil pessoas ao longo desses anos. Eu estava vendo sempre com a ajuda do Sebrae, todo ano nos ajuda. Mais de 3 bilhões em negócios nesses 30 anos. Imagina, 3 bilhões de movimentação financeira que a gente ajudou através da feira. Então é muita coisa, né? E, Paty, na sua área lá, o que nós vamos ter BCFW 30 anos nas arenas, por exemplo? Eu vou rir, porque sua área... Me fala aí qual é a minha área. Sua área, da porta de entrada até a porta de saída, tudo. Ai, é porque é engraçado, porque a gente acaba, você fala área, os cursos, não, as arenas. As arenas, esse ano vão ter o FX do lado de fora do pavilhão, do centro de convenções. O FX é a nossa maior edição, a gente acredita, até pelo espaço, ele nem vai caber dentro do Ulisses. A gente vai colocar uma tenda lá fora para caber esse espaço, né? Então a gente tem o FX, o fisiculturismo, né, que já é consolidado aí o campeonato brasileiro aqui da FBB. Nós temos os meninos do powerlifting, a calistenia, o campeonato de powerlifting lá com o Hermógenes, Rafael, os meninos. Temos a calistenia lá com Troia, então assim, ele também vai trazer, já prometeu várias surpresas. Ele tá na Alemanha, vendo lá os campeonatos. Ele é chique, ele roda onde tem calistenia, ele tá junto, ele tá trazendo as novidades. Nós teremos também o The Games, né, que é aquele campeonato de CrossFit. E esse ano, uma coisa que a gente vai pegar com uma força maior, pela nossa data, que vai ser Dia das Crianças, a gente vai ter muita coisa ligada ao Kids também. Então, uma brinquedoteca diferente, mais atividades físicas para estimular uma área games, né, com os videogames lá. Para estimular a atividade física desde a sua infância, né, até a velhice, né? Então, assim, a gente tem que estimular e a gente vai aproveitar que é o Dia das Crianças para todo mundo ir comemorar o Dia das Crianças lá com a gente. Legal. Então, isso é bem bacana. E esse ano também, né, Paty, a gente vai fazer os cursos no mezanino do Centro de Convenções, do Ulisses Guimarães, tudo com aquela tecnologia de fone de ouvido, é uma empresa italiana, então a gente não vai colocar os cursos em auditório, os cursos serão em áreas abertas, com fone de ouvido, e serão 3 arenas, né? Não, eu já estou deslumbrando aquela sala cheia lá em cima, a gente olhando lá embaixo, a feira lotada, assim, movimentada. Vai ser, ano passado já foi com a tecnologia dos fones, é bem bacana, porque o barulho não atrapalha de jeito nenhum. E é aberto, então é uma arena mais voltada para a gestão, né? Que a gente vai voltar dessas gestões, e 2 arenas mais técnicas. Então, assim, para os profissionais de educação física, nutricionistas, fisioterapeutas. E aí a gente tem essas 3 arenas lá nesse mezanino. Que de lá você ainda consegue ver tudo lá embaixo. Isso é bem bacana. E outra coisa interessante que a gente está tentando trazer alguns cursos internacionais, né? Tem um professor da Itália, um professor dos Estados Unidos. Então, se a gente conseguir, vai ser um evento internacional com cursos e palestras, né? Esse ano, além disso, a gente também está vendo de trazer alguma celebridade, né? Não podemos anunciar ainda, mas já estamos vendo celebridades também, que eu sei que é uma das coisas que o pessoal já começa a perguntar aí também, tal. Quem vai ser? Então, a gente está vendo, a gente vai trazer, mas ainda não está... Outra coisa interessante é que a feira vai ser na ala oeste e na ala sul. Então, vamos ter 2 feiras, a entrada é pela ala sul e a saída pela ala oeste. Então, todo mundo tem que passar nas 2 feiras para poder ir embora da feira. Então, há uma área aí em torno de 15 mil metros quadrados, né? Expositores do país inteiro e toda a cadeia produtiva reunida em Brasília. Muita gente vem do Centro-Oeste, muita gente vem do Norte, do Nordeste, que é mais acessível Brasília do que outros centros, né? Então, a feira esse ano está gigante, equipamentos, máquinas, acessórios, suplemento, tênis, moda, toda a cadeia produtiva reunida em Brasília por 4 dias. Brasília vai se tornar o centro do fitness brasileiro de 9 a 12 de outubro, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Você não perde por esperar. Que mais, Paty? E lá a gente realmente está preparando para esperar as pessoas, para passar o dia inteiro com a gente. A gente tem a praça de alimentação, né, os food trucks. Então, a gente tem atividades para todo mundo. É uma coisa que eu acho bacana, que várias pessoas depois comentam e falam assim,
sei lá, nunca tinha experimentado boxe. Nossa, lá experimentei, é legal e agora é minha nova atividade. Então, é para você também, não só você que pratica atividade física, é para você que ainda quer praticar, que quer conhecer lá o local. Porque lá a gente junta todo mundo, a gente brinca que é de todas as tribos mesmo, sabe? Da criança ao idoso. Então, assim, se você quer ir lá para dançar, você vai ter atividade para você dançar. Você quer ir lá para fazer crossfit, fisiculturismo, que é experimentar só uma atividade, que todas essas arenas têm momentos somente para você entender um pouquinho mais sobre aquele esporte, sobre aquela atividade. Não só para quem vai lá só para competir. Então, essa é a oportunidade de, às vezes, as pessoas que estão aí no sedentarismo, que estão querendo ali começar a se motivar, gente. Vai lá, que nem que seja só para passar aquela energia do lado ali, a gente vai pegar. A gente garante isso, que você vai sair lá motivado, querendo mudar a sua vida. Então, aprender até a se alimentar melhor, porque a gente vai ter essas oficinas sobre alimentação que você nem sabe ainda, mas eu já fechei. Que a gente tem essas coisas. A gente tem da alimentação, da atividade física, do bem-estar de forma geral. Tem para quem ainda quer nessa parte da gestão, né? As arenas do network. Então, você tem a possibilidade de ter momentos ali com consultores renomados do país inteiro que vão estar aí para atender, para ajudar, como é que você gere melhor o seu negócio. Enfim, a gente está preparando um monte de coisa, porque 30 anos merece, né? E lembrando que o Brasília Capital Fitness ele tem também esse propósito de estimular as pessoas a praticar atividade física. Hoje no Brasil, nem 10% da população brasileira está matriculada numa academia. Nos Estados Unidos, esse número ultrapassa 20%, 22%. Ou seja, o mercado brasileiro de fitness ainda tem muito para crescer. E o que nós acreditamos é que quem pratica é a melhor pessoa para incentivar quem não pratica. Por isso, dentro do BCFW, você tem tantas arenas. É para quem não pratica ir lá e ver aquele tanto de gente praticando atividade física e sorrindo, porque o cara da tribo do The Games lá, do CrossFit, ele ama aquilo. O cara do Zumba, ele ama aquilo. O cara do Fit Dance. Então, assim, você precisa encontrar a sua tribo e praticar regularmente atividade física, porque vai levar você a ter mais saúde, qualidade de vida, bem-estar e longevidade. Esse é um dos nossos objetivos. Que mais, tirando Paty? que lá na Expo, é uma outra coisa que a gente escuta também do pessoal. Por exemplo, minha família lá, os primos estão assim, Paty, quando que é a sua feira? Porque eu quero comprar suplemento. Quando que é a sua feira? Eu quero comprar, sabe, aquela roupinha legal para andar na moda. Então, assim, lá a gente vai encontrar de tudo. Então, isso é bacana. Se a gente, o que você, eu quero um tênis bacana, uma roupa legal. Então, eu quero comprar suplemento mais em conta. Então, lá é uma coisa que a gente faz deixa isso disponível, né? É legal também. E é legal isso, as pessoas nos ligam, mandam mensagem no WhatsApp. Quando é que é a feira? Porque eu já não vou comprar suplemento 1 mês antes, 2 meses antes. Quando é que é a feira? Que eu vou deixar para comprar a moda lá. Então é muito bacana, né? Já virou uma tradição. O BCFW está no calendário oficial dos eventos de Brasília, né? E esse ano, com a ajuda da Secretaria de Esportes do Distrito Federal, alguns deputados distritais que estão nos apoiando também, o Manzoni e o Martins, né? O deputado federal Júlio César também, o Sebrae do Distrito Federal, doutora Rose, ou seja, todo mundo focado em ajudar esse mercado de fitness a crescer, porque quando esse mercado cresce, ele emprega mais, gera emprego, renda, gera trabalho, né? E além de movimentar a economia, gerando riquezas para o país. Então, esse é um dos nossos propósitos fortes. Não, e aí você vai lá, às vezes você quer ir atrás de uma esteira de última mega geração, você vai encontrar lá, ou então você quer ir atrás de um melzinho, um açafrão, você também vai encontrar lá. Eu acho que isso é uma das coisas que mais encantam, porque realmente tem tudo para todo mundo. E o importante é as pessoas entenderem que quando as academias estão cheias, os hospitais estão vazios, porque as academias elas promovem saúde. Então, todas aquelas doenças que mais matam, AVC, derrame, infarte, né, diabetes, elas são elas são evitáveis através de uma prática de atividade física e boa alimentação. Então, esse é o nosso objetivo, né? Levar informação para que a população possa escolher, né, viver melhor, viver bem, viver com saúde. E com isso, só é possível através da prática de atividades físicas, bons hábitos de saúde, né, sono e alimentação. E tudo isso você encontra no BCFW. O BCFW, ele é uma construção, né? Então, assim, nós sabemos disso. A gente vai em vários eventos, inclusive evento tem nada a ver, a gente vai em evento de
pet shopping, a gente vai a evento de farmácia, qualquer evento, a gente vai para tentar construir o melhor, o que é. Aprender, né? Aprender, a pegar eventos de tecnologias que a gente aprende coisas novas ali para a gente trazer. E também de escutar vocês. Então, às vezes, eu tenho uma ideia bacana, eu tenho um campeonato bacana, ou eu tenho um produto legal que eu quero levar para feira. Então, assim, pode procurar a gente ali, ó. Vê lá, ó, quero... Várias ações que a gente tem na feira não foram da nossa cabeça, né? Nem da minha, nem da sua. Foi alguém que trouxe ela pra gente, a gente foi lá, gostou da ideia, comprou e criamos juntos. Então, o BCFW é isso que eu gosto de ver, que ele é uma coisa compartilhada, ele é uma coisa criada junto com quem tá ali com a gente. A gente tem vários grandiosos parceiros. Então, assim, temos, né, os deputados que estão ali sempre com a gente, o Sebrae, e tem os parceiros ali, o pessoal das federações de lutas, de crossfit, de calistenia e de várias outras que estão ali. Então, assim, se você tem um produto que acha legal, que quer entrar na feira, pode entrar em contato com a gente, que tem uma atividade diferente, eu quero cheerleaders, quero, não sei, quero ping-pong, quero alguma coisa que eu acho que tem a ver com atividade física, que tem a ver com um evento, que tem a ver com a energia de vocês, é só procurar. Que a gente faz dar certo. E esse ano a gente tem até um programa, né, de novos talentos. Então, Sim. Eu estava no shopping agora, me encontrei com o professor das antigas, Luiz, falou, Fábio, criei um curso, eu queria ministrar, cara, manda pra gente. Então a gente tem uma das arenas, né, de cursos do BCFW, é exclusiva para profissionais de Brasília. Então a gente se orgulha de dar espaço para bons profissionais de Brasília e se orgulha também de catapultar muitos deles para o sucesso. Né? Eu me lembro do Raika quando nos procurou com o Hitbox, que estava com dificuldade de fazer a coisa acontecer e hoje o cara explodiu no Brasil inteiro. É um baita hoje do programa. Né? Né? Então assim, a gente tem muito orgulho disso. Então se você é profissional de educação física e tem aí um curso, uma modalidade que você criou e você quer a nossa ajuda para lançar isso, procure a gente, que a gente vai arrumar um espaço para você lá dentro do BCFW. Exatamente, isso é uma das nossas motivações, né? Uma das nossas motivações é exatamente abrir espaço. Vamos falar de uma coisa que é fenomenal, que a gente criou, que é o FX, o Fitness Experience, né? Essa é a nossa arena mais lotada, em torno de 10 a 12 mil pessoas frequentam a arena FX Fitness Experience no BCFW já há muitos anos, né? Então, inclusive, a gente tem outras ações com FX ao longo do ano, e esse ano a gente quer fazer o BCFW nas cidades. Nós vamos levar o Fitness Experience para algumas cidades, algumas RAs aqui do Distrito Federal e fazer um dia, vai ser o esquenta do BCFW, um dia inteiro de atividade física com os melhores professores da cidade, com aulões gratuitos, levando saúde, bem-estar, qualidade de vida e longevidade para a população do Distrito Federal antes do BCF. Não, imagina, o BCFW já é maravilhoso, já é um arraso. Agora a gente ainda vai ter um esquenta e ainda pertinho da casa das pessoas. Então, assim, eu moro, pra mim tá distante de eu ali. Não, a gente vai estar em várias RAs, são vários finais de semana na prévia do BCFW, começando junho, julho ali. Então, a gente vai passar esse dia inteiro lá, brincando, dançando, se divertindo, com vários tipos de atividades. E o que é legal, que a gente conseguiu, que a gente vai fazer, é gratuito. Então, é só realmente se inscrever, tem uma prévia de uma inscrição que a gente vai lançar aí para vocês, mas é passar o dia inteiro lá brincando com a gente, com o seu professor, com aquele professor que às vezes, sabe aquele que eu falei, lá no BCF é o local que a gente pode descobrir uma nova modalidade. Então, às vezes ele quer descobrir como é que é o hitbox, como é que é a zumba, o fit dance. Divas Dance. O Divas Dance, tantas outras, né? Os funcionais, vários tipos de atividades de palco, lá vai ser o momento. Então, descobre, já ensaia e no BCFW faz a apresentação final. E outra coisa importante desse projeto, o BCFW nas cidades, é que a gente quer levar exatamente, aproximar a prática regular de atividade física, seja ela que você escolher, é zumba, é fit dance, é funcional, é alongamento, é yoga, para dentro da comunidade. Então a ideia é, nós vamos fazer um dia inteiro de prática de atividades físicas com o apoio, né, das entidades, do CREF, do CRM, do CRN e outras instituições, da Secretaria de Esportes do Distrito Federal, da Secretaria de Saúde, com um único objetivo:
mostrar que a atividade física é o remédio que a farmácia não vende. Praticar atividade física não tem substituto na farmácia. Só praticando atividade física que você colhe os benefícios, né, de saúde, bem-estar, qualidade de vida e longevidade. E é isso que a gente vai levar aí para sua cidade. Fica ligado. Que mais, Paty? Eu já estou ansiosa pelo BCFW aí. Eu não, eu acredito que vai ser sucesso e vai ser muito bom de você ter ali aquela aula ali pertinho de você. É só olhar o nosso calendário e nos acompanhar. Então, esse ano, 2025, BCFW está de volta ao Centro de Convenções Ulisses Guimarães, que é um equipamento que dá mais conforto e qualidade, né, para os frequentantes. E esse ano a feira está gigante. A feira será na ala oeste e na ala sul. São 15 mil metros de feira. E para participar, basta você entrar em contato conosco do Capital Fitness e a gente vai mostrar todas as vantagens de vir para esse mercado do Centro-Oeste. Hoje Brasília é a capital nacional das academias, proporcionalmente tem mais academia aqui em Brasília do que em São Paulo, Rio ou Belo Horizonte, né? Se dividir a quantidade de academias pela população. Então, Brasília é um mercado gigantesco, moda, tênis, suplemento, alimento, máquinas, equipamentos, acessórios, tecnologia. Hoje talvez seja um dos principais mercados de fitness do país e você que tem o seu produto, né, o seu serviço focado para esse mercado, tem que estar no BCFW 2025 para acessar todo esse vasto mercado. Eu acho que uma coisa importante também para quem vai lá visitar a feira e também me perguntam muito quanto que paga para entrar? Nada, gente. A feira é gratuita, é só fazer um cadastro, é simples. Então, assim, você participa disso tudo, você vai lá conhecer todos esses produtos, esses expositores, participar de atividades, ativações e não vai pagar nada. Você só precisa fazer um cadastro ali no nosso site. Então, isso é uma coisa importante que o pessoal não acredita, né? Que a maioria das feiras que existem, aí tem a taxa, né? Para você entrar na feira. E graças a Deus a nossa é gratuita para todo mundo aproveitar o máximo possível. Então, você pode ir todos os dias lá e não vai pagar nada para entrar. E um diferencial do BCFW é que em outros congressos aí pelo Brasil, eles focam exclusivamente no dono e no personal trainer. A gente tem esse foco também, tem curso, qualificação, mas a gente entendeu que o principal player de todo esse mercado é o praticante. Então a gente abre a feira, né, para as pessoas que praticam atividade física ou querem começar uma prática, e por isso que a feira de Brasília, ela já é considerada uma das 3 maiores feiras de fitness do país. Porque além de trazer o personal, o estudante, o dono da academia e também os profissionais de educação física, nutrição e fisioterapia, a gente traz o principal player, que é o praticante de atividade física do Distrito Federal. E outra coisa importante, muitas pessoas me perguntam, pô, Fábio, o evento tá gigante, legal, parabéns, mas como é que você teve essa ideia? Por que você teve essa ideia, né? E o BCFW nasceu de que quando eu fui procurar emprego, assim que eu me formei, eu tive dificuldade há 30 anos atrás de arrumar emprego, porque eu descobri que a faculdade, ela não dá aquilo que você precisa para ser um excelente profissional, ela te dá o básico. Então, para você se tornar um excelente profissional, não só na educação física, mas em qualquer área, você precisa continuar estudando, você precisa se especializar. E a educação física tem crescido muito, né? E tem várias áreas de especialização. Então, hoje, um profissional que entende tudo, na verdade, não entende nada. É preciso você ser especialista em perda de peso, em treinamento de força, em treinamento feminino, em obesidade, em terceira idade. E é isso que a gente faz, qualifica as pessoas para ganharem muito bem naquilo que elas escolheram para ganhar a vida. Então, esse é o nosso propósito. E aí, quando eu fui procurar emprego, eu tive dificuldade de arrumar emprego. Na 10ª academia que eu fui fazer entrevista, o dono da academia perguntou, mas você sabe dar aula de step? Eu falei, eu sei dar aula de step. Eu falei, então tá, eu estou precisando de um professor de step e me contratou. E aí eu pensei, cara, fazendo esses congressos, tive dificuldade de arrumar emprego. Imagina os meus amigos que se formaram agora, que nunca tiveram dinheiro para ir para um congresso, nunca foram a um congresso. E foi aí que eu tive a ideia, cara, eu vou fazer o primeiro congresso de fitness em Brasília. E quando eu comentei isso com alguns amigos, a grande maioria dos meus amigos, 90% disseram, Fábio, não mexe com isso, não vai dar certo. Brasília não tem público para isso, né? E aí, ainda bem que eu não escutei essas pessoas e permaneci firme no meu propósito de fazer o primeiro congresso
congresso? Porque o primeiro congresso já foi um sucesso, a gente colocou aí 300 inscritos em 1995 e de lá para cá o congresso nunca parou de crescer. Então, nunca permitam que alguém diga para você até onde você vai chegar. Só você pode determinar isso com seu esforço, propósito, trabalho, empenho e dedicação. E esse é um dos nossos propósitos, qualificar pessoas para fazer sucesso naquilo que escolheram para ganhar. A gente falou muito das arenas, né? Tem algumas que a gente não comentou, por exemplo, a do profissional do ano, que é bem bacana, que tem muito a ver com o que você estava comentando aí. Você estava falando e eu imaginando que o profissional do ano a gente tem tanta história aí, bacana. O profissional do ano, ele é um concurso ali que a gente consegue escolher na cidade, dentro aqui de Brasília, quem é o melhor personal trainer, quem é o melhor profissional da parte aquática, o melhor profissional da área escolar. E como é que ele funciona? Exatamente. O profissional que quer participar, ele se cadastra ou alguém pode cadastrá-lo, tá? Porque a gente já teve assim, sei lá, um sócio cadastrando o outro, um amigo cadastrando, então ele vai lá e se cadastra. Ele não acredita nele, ele não acreditando, mas as pessoas acreditam. E aí ele se cadastra ali, a gente tem uma prévia, uma seleção, que a gente faz isso junto com o CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, e o CRN, Conselho Regional do Nutricionista. A gente faz essa pré-seleção, porque tem que seguir alguns alguns pré-requisitos, né? E um deles é ser profissional e tal. Então, mas lá tá tudo no edital. E tem várias categorias. Tem o melhor nutricionista de Brasília, tem o melhor personal trainer, tem o melhor profissional da parte aquática, o melhor profissional da área coletiva. E aí, essa comissão organizada, né, por essas entidades e pela gente, tem um representante da capital e o representante deles, a gente escolhe os 3 que mais se enquadram ali nos pré-requisitos e vai para uma votação para o site. Vai online. E aí fica aberto para votação no Brasil inteiro. Aí é o Brasil inteiro. Aí vai a campanha da pessoa. Campanha da pessoa. Gente, a gente tem histórias dos meninos fazer panfleto e entregar na rodoviária. Na padaria. Tem dono de academia que deixou notebooks assim, ó, disponibilizado para votarem ali nos seus professores, o pessoal fazendo. Então, assim, a gente é campanha mesmo, é todo dia o pessoal fazendo, indo para salas. Então, é aquele campanha política mesmo. Então, ele vai ali e junta, quanto mais alunos melhor, e aí vai juntando a comunidade inteira. No dia é um Oscar, no dia é a celebração de Oscar. Você vai ver, eu até brinco eu sei que é o dia do profissional do ano, quando eu vejo aquela pessoal, sabe, mas as mulheres de longos, os meninos ali todos engravatados. É lindo, é lindo. E a gente sabe que nisso tem muitas histórias bacanas. Tem história assim, ó. Uma das histórias que eu conheço, por exemplo, da pessoa, de estar um dono de academia ali, bem conceituado em Brasília, aí, um dos melhores da parte aquática aqui, de estar lá e ver a história da menina e falar assim, nossa, que história bacana. Ela sair de lá e ele ir lá e convidá-la para ser sócia. Então, assim, mudou a vida dela. Ela era uma professora, foi eleita melhor e saiu de lá como uma empreendedora ali, virou sócia da academia. E tem histórias que mudam vidas pessoais, né? Tem um lá que perdeu os pais na semana e levantou da cama só naquela depressão para ir receber aquela premiação. Tem histórias de gente de escola, de alugar o ônibus e chegar lá, agarotados, alunos da escola inteira lá para ver a votação. Então, assim... Então, é uma coisa bacana daquilo que acredita no seu sonho. É uma briga também, né? Porque você sabe, né? Que eu sou melhor. Mas é aquilo de acreditar, sabe? De acreditar no seu sonho, de focar no que eu quero, de correr atrás. É um dos projetos que eu particularmente mais acho legal, assim, de ver, de realmente reconhecer quem é o profissional. E é bacana que depois você vai olhar aí, você vai pesquisar até nas redes sociais, eles estão lá, o melhor profissional, sei lá, o melhor personal trainer de Brasília no ano de 2023, 2022. Então, isso é muito bacana. E essa foi uma ideia que nos trouxeram, não foi nossa ideia, né? Não foi nossa, foi da Roberta. Né? E a gente tem feito todos os anos, e para nós é um orgulho muito grande, porque a gente acredita no que faz. Então, a gente acredita no poder e na força de um bom profissional de educação física para mudar a vida das pessoas para melhor.
né? Então, a gente diz que o profissional de educação física realmente é o profissional de saúde, porque é ele que, através da atividade física, faz a pessoa criar gosto por uma prática regular e acaba mudando a vida dela, né? Enquanto o médico é um profissional de saúde também, mas o médico muitas vezes trata a doença. E a gente, profissional de educação física, evita que a pessoa fique doente. Então, quantas vidas foram salvas ou alongadas, né? A pessoa que morreria com 80 anos, morreu com 92, porque tomou gosto pela prática de atividade física, exatamente por ter um profissional ali ao lado, que dá atenção, que mostrou a importância, que fez uma atividade física que a pessoa gostou. Então, ele acabou alongando a vida das pessoas em 10, 12 anos. Quanto vale isso? Então, é por isso que a gente criou Profissionais do Ano, abraçou essa ideia, né, para realmente premiar aquele profissional que verdadeiramente promove saúde, qualidade de vida, bem-estar e longevidade. Exatamente. Participe. Participe, as inscrições já vão estar abertas aí rapidinho. Paty, que mais? Eu acredito que das arenas a gente falou bastante delas, assim, tem algumas que a gente citou por alto, mas tem o nosso concurso da Musa e do Mister, que a gente sempre elege todos os anos a nossa Musa, o nosso Mister. Ele também parece com o profissional do ano, que a pessoa também faz inscrição, tem uma votação. Mas no dia, a decisão mesmo é lá no dia, é um concurso mesmo, aquele lá. Nós temos com jurados e tudo. Nós temos uma outra arena que você que gosta dela, que é chamada Maridoteca, né? A melhor de todas. A Maridoteca, aquela ali, ó, perto do nosso bar, onde tem um momentozinho para ficar. Só que a gente brinca de maridoteca, mas eu já vi edições que tinham mais as esposa-teca, que tinha mais as esposas lá. E deixa eu explicar, por que a gente criou a maridoteca? Porque as esposas, as mulheres que vão pra feira ficam reclamando, pô, Fábio, eu amo isso aqui, tá gigante, eu preciso rodar isso aqui tudo, meu marido tá enchendo meu saco. Então você pega o seu marido, põe ele na maridoteca lá com o chopp Heineken, né? Ele vai assistir lá uns joguinhos, vai tomar um choppzinho e entrega o cartão de crédito na sua mão e você vai rodar a feira. Pronto. Todo mundo resolvido. E a gente não pode esquecer de falar da nossa cerejinha do bolo, que é a nossa Arena VIP. Essa daí a gente não pode deixar de falar, né? Que eu acho que é o boom do evento, né? É o local mais legal que tem ali. Pois é, cara. A gente criou a Arena VIP, porque nós fomos para um evento, né, em Florianópolis e tinha dois convites à venda, o Simples e o VIP. E a Paty perguntou, Fábio, quem qual? Não, vamos no mais barato mesmo, tá tudo bem. Chegamos lá, a gente ia entrar na sala, não, peraí, os VIPs têm que entrar primeiro. Aí tinha uma sala com comida e bebida, quando a gente foi entrar, peraí, essa sala aqui é só para VIP. E a gente foi ficando, mas peraí. Então a gente decidiu criar o convite VIP, né, uns anos atrás, e hoje é o convite mais vendido, e eu vou te explicar por quê. Porque é na sala VIP onde os professores ficam. É nas salas VIP, né, que ficam os grandes profissionais, os proprietários de academia, é ali que eles se encontram, é ali que sai negócio, é ali que você acaba conhecendo pessoas que podem mudar o teu destino, o teu futuro e o teu rumo. Então, é onde o networking acontece dentro do evento. Donos de lojas, de fábricas de equipamento, todos se encontram na sala VIP. Então, é o local onde você que quer crescer, quer conhecer pessoas, né? É o local que você precisa estar. Sala VIP do BCFW. Esteja lá. E é importante também que tem eventos que só acontecem lá dentro, né? Quantos happy hours tem só para quem está na sala VIP? A gente tem ali esses momentos dos nossos parceiros, né? De ativações lá dentro, de atividades lá dentro, da musiquinha, um chopp, aquele movimento do network total. Então, assim, não pode deixar de participar. Tem que realmente estar lá com a gente. Alguns patrocinadores promovem coquetéis dentro da sala VIP exclusiva para proprietários e gestores. Então, é ali que eles se encontram, é ali onde a coisa acontece de verdade. Muitos negócios, né, saem de dentro da sala VIP. Pessoas que se encontraram, fizeram negócio, fizeram fusão, aquisição, compras, tudo na sala VIP. É ali onde a nossa roda está girando, sabe? Ali a roda do fitness está totalmente ali na sala VIP. É um dos locais mais importantes do evento, para a gente estar lá. Que mais?
Tô pensando aqui sobre o BCF, acho que a gente contou quase tudo que a gente pode contar, né? Que tem coisas que a gente vai ter que contar no decorrer do só na hora. tempo. Tem coisas que vocês vão descobrir lá na hora. Não posso abrir também o jogo assim, não, porque da onde que a gente deixa Não dá a spoiler, curiosidade? segura. Pati, vamos falar um pouquinho então dos meetings de gestão de academias. A gente já tem feito esses meetings de gestão pelo Brasil todo já há 4 anos, né? E esse ano serão 11 meetings de gestão. E nasceu com a ideia de ajudar empresários a entender mais sobre gestão, né? Hoje o Brasil tem 36 mil academias. Quantas delas são realmente rentáveis? Quantas o empresário botou o dinheiro e tirou o dinheiro em dobro ou triplo? Porque é para isso que existe uma empresa. Você abre uma empresa para ganhar dinheiro, né? Tem que atender bem, tem que criar um produto, um serviço bacana, mas se o dinheiro não voltar para a mão do investidor 2, 3, 4 vezes, não é um bom negócio. E o que a gente tem visto é que geralmente muitos donos de academia investem e acabam não vendo o retorno desse dinheiro. Então a gente decidiu ajudar. A gente criou aí uma série de palestras, uma série de conteúdos, parceiros que têm o mesmo propósito que o nosso, né? A Kikos, o Evo, a Dynamic, a Stone, o B2A, todos esses têm o mesmo propósito de ajudar academias a crescer e a ganhar mercado. Então, esse ano, você dá uma olhada na agenda, nós vamos circular o Brasil inteiro com esse meeting de gestão, levando conhecimento para que você aplique e tenha melhores resultados. Exatamente. E a dinâmica do evento é muito bacana, né? Porque a gente fica ali numa imersão, fica todo mundo muito próximo. Então é uma coisa que a gente observa, realmente aquilo vira uma comunidade de amigos ali. E a gente está conseguindo fazer algo que é muito difícil, às vezes, de colocar concorrentes se ajudando, lado a lado, e aí no final eles saem com essa percepção que é melhor se ajudar, que a gente vai, tem mercado para todo mundo, você acabou de falar aí, como é que a gente ainda não conseguiu colocar nem metade da população fazendo atividade física, então tem mercado para todo mundo, e como é que a gente pode se ajudar, como é que um pode crescer, o que você aprende, então até a possibilidade não só dos nossos parceiros, dos nossos palestrantes, a Total PES e todos os outros que você comentou aí, não só essa possibilidade deles trazendo sempre soluções para aquele negócio, como às vezes o que você precisa para você melhorar é um toquezinho que você escutou do seu colega ali, que teoricamente você acredita que é seu concorrente. Na verdade, não é o seu concorrente, é alguém que está te ajudando. Então, isso é legal, essa imersão de passar o dia inteiro, a gente fica lá o dia inteiro, e aí no final ainda vira uma comunidade ali dos grupos do WhatsApp, e a gente vai rodando cada vez mais e conhecendo esse Brasil, conhecendo todo mundo perto da gente e tentando seguir com o nosso propósito, né? Muito bom. Pois é, e a gente acaba transformando todos os participantes dos meetings numa comunidade, né, num grupo de WhatsApp, e acaba virando um grupo de gestão de academias. Não pode vender nada, não pode dar bom dia, boa tarde, boa noite, né, mas podem se ajudar. Então hoje a gente tem mais de 4 mil proprietários de academia nesses grupos que se ajudam diariamente, discutem, né, os seus negócios, para onde caminha o mercado. Então você não pode ficar de fora, nem do meeting e nem desses grupos de gestão de academias espalhados por todo o país. Participe dessa comunidade através do Capital Fitness. Exatamente, e dá uma olhadinha na agenda, ver se a gente não está aí perto da sua cidade, porque a gente vai rodar esse Brasil todinho aí, ó. Esse ano são 11, né? Ano passado foram 10, então assim, a gente tá, se não vai esse ano, no ano que vem, porque às vezes a gente pula ali a cidade, porque pode não parecer, a gente vai só nós dois praticamente, e a gente tem, né, outros eventos para fazer por aqui também. Legal. Que mais? Falamos tudo? Eu acho que é isso, né? Se deixar, a gente vai falar aqui o dia inteiro. Legal. Vamos só falar, para encerrar, do nosso novo evento esse ano. Vamos fazer um grande evento em Porto Alegre, o Porto Alegre Capital Fitness. Vai ser de 31 de... outubro. Vai ser de 31 de outubro a 2 de novembro, nas instalações do Sesc Fecomércio, um prédio gigante, lindo, né, com estacionamento. Vão ser 3 dias de evento, vão ter congresso de gestão, congresso de área técnica e uma expo. Você não pode ficar de fora. De 31 de outubro a 2 de novembro, Porto Alegre Capital Fitness. Clique em algum lugar desse vídeo e saiba tudo o que vai acontecer e faça já a sua inscrição, porque as vagas são limitadas.
Como a gente gosta de desafio, né? Um meeting de um dia só lá em Porto Alegre ia ficar pouco. A gente falou, não, vamos abrir, vamos levar para 3 dias e vamos trazer você, profissional ou estudante de educação física ou de nutrição, para fazer algum dos nossos cursos. Então vai ter curso para vocês lá o dia inteiro, nesses 3 dias, do 31 de outubro a 2 de novembro. Até lá. Até lá. Tem a Expo lá também, né? Sim. Pode esquecer dela, não. Acho que é isso. Paty, obrigado por tudo aí. Eu que agradeço, Parabéns você pelo sabe. trabalho. Você sabe que você é um irmão para mim. Galera, então esse foi mais um podcast Viver de Academia com muito conhecimento e informação, não só para a sua academia, para o seu negócio, mas também para a sua vida. Obrigado, até o próximo encontro.